Olá, primeiro ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar a dar continuidade ao nosso curso de triângulos, não? Semelhança de triângulos mais propriamente, falando sobre as propriedades métricas ou algumas propriedades métricas do triângulo retângulo, certo? Aula 15, dia 17 de agosto de 2020, segunda-feira. Então aqui eu agarrei um triângulo retângulo grandão, fixe nesse triângulo grande aqui, ó. Estou indicando com o cursor A, B, C, certo? E aqui eu tenho que no ângulo B eu indiquei com um risquinho só, e no ângulo C indiquei com dois risquinhos, certo? E aqui no ângulo A é um ângulo reto, 90 graus, certo? Aí eu traço a altura do triângulo, que é essa altura que eu chamei de Hzinho aqui, ó, tá? A altura, por definição, é um segmento de reta perpendicular ao lado oposto. Então aqui o ângulo é reto, chamei esse ponto aqui de H, maiúsculo, e a altura do triângulo vale Hzinho. Quando eu traço a altura, o que acontece? O segmento A, que é a hipotenusa do triângulo grande, ele fica dividido em dois segmentos. Um segmento que estou indicando com o cursor aqui, que vale N, e outro segmento que eu estou indicando com o cursor, que eu chamei de M. E não é só isso. Quando eu traço a altura, surgem dois triângulos que também são retângulos, que é o triângulo AHB e o triângulo AHC, certo? Uma característica muito curiosa dessa construção é que agora, o que está acontecendo? Nós estamos vendo três triângulos retângulos. Quais são? O triângulo grande, que é ABC, o triângulo aqui cortado pela altura, que é AHC, que é esse aqui, e o triângulo AHB, que é esse aqui, certo? Agora, observando esse ângulo aqui de cima, o que acontece? Esse vale 90 graus, esse aqui é um ângulo que eu fiz com um risquinho, certo? Se eu somo esses dois ângulos, vai resultar que esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse. Dá pra ver isso? Por exemplo, se esse ângulo aqui vale, chamo de alfa, esse aqui de beta, é claro, esse ângulo aqui mais B e esse ângulo C, a soma tem que ser 90 graus, certo? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então aqui tem o 90, para completar 180 falta o 90. Então o ângulo C e o ângulo B somados tem que ser 90 graus. Olhando para o triângulo AHB, o que acontece? Que esse ângulo aqui vale 90 graus, certo? Então esse ângulo mais esse tem que ser também 90 graus. Então esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. E da mesma forma, esse ângulozinho aqui vai ser igual ao ângulo B. É claro que esse ângulo B mais C é 90 graus. Esse ângulo aqui mais esse daqui do lado também vai ser 90 graus, que é o ângulo completo, o ângulo A. Então, aconteceu que esse triângulo ABC, AHC e AHB são três triângulos com os três ângulos congruentes. Significa dizer que os três triângulos são semelhantes. Aplicando regra de semelhança, vamos por partes. Aqui eu vou pegar o triângulo ABC, que é o grandão, certo? Semelhante ao triângulo AHC, que é esse aqui, AHC, que eu estou indicando com o cursor, certo? Nesse triângulo AHC, o que aconteceu? A hipotenusa dele vale B, que é esse Bzinho aqui. E os catetos, um cateto vale H e o outro cateto vale esse N, certo? No triângulo grande, a hipotenusa vale A, que é esse aqui, que é o lado, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. B e C são seus catetos. Aplicando regra de semelhança entre esses dois triângulos, como eu expliquei na aula passada, gente, para aplicar regra de semelhança, você tem que fazer duas coisas. São dois passos iniciais. O primeiro passo é identificar os ângulos que são congruentes e o segundo passo é identificar os lados correspondentes, certo? Eu vou aplicar a semelhança nesse caso do triângulo grande, que vai ser meu triângulo de partida, pro triângulo pequeno, que vai ser o triângulo de chegada.
Então vamos lá, triângulo ABC. Quem é o lado oposto ao ângulo reto? É a hipotenusa, que vale A. Então aqui eu coloquei o A. Aqui, certo? Agora essa hipotenusa vai estar para a hipotenusa do triângulo menor, que vai ser o cateto, que é esse lado B. Certo? Então A está para B. Na mesma proporção, vamos pegar agora o lado oposto a esse ângulo aqui, ó, o ângulo B. O lado oposto é o próprio B. Então põe aqui o B, certo? Agora nesse ângulo, é esse ângulo daqui. Quem é o lado oposto a esse ângulo? É esse segmento N. Então B vai estar para N, certo? Agora eu vou pegar agora esse ângulo C. O lado oposto vale C, tá aqui o C, certo? E o lado oposto a esse ângulo aqui... Ah, peraí, já me perdi. É esse aqui, não? O lado oposto no triângulo grande, o lado oposto aqui vale C. E no triângulo pequeno, o lado oposto vale H. Então ficou C está para H. É construir essa proporção. Com isso você pode resolver muita coisa já, gente. É uma particularidade, uma relação curiosa que acontece, é essa que eu estou indicando aqui embaixo. Se eu faço só essa igualdade aqui desses dois primeiros, ó, A está para B como B está para N. Aqui está. Certo? Multiplicando em cruz, B vezes B vai dar B ao quadrado, A vezes N, A vezes N. Então surge essa relação aqui, ó, que B, esse cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa multiplicado por esse segmento aqui, que vale N. Certo? Tudo bem? Seguindo agora agora eu vou pegar o triângulo grande, ABC, e vou pegar o outro triângulo que é o AHB e vou fazer a semelhança de triângulos também. Sempre a mesma coisa. Primeiro, identificar os ângulos que são congruentes, que já estão identificados, certo? E identificar os lados correspondentes. Escolham um triângulo de partida. Aqui de novo eu escolhi como triângulo de partida o triângulo grande. Então sempre o lado do triângulo grande, depois seu lado correspondente ao triângulo menor. Então, de novo, hipotenusa, o lado vale A, aqui está. E a hipotenusa desse triângulo AHB, a hipotenusa aqui, o ângulo reto está aqui, a hipotenusa dele é o C. A está para C, certo? Na mesma proporção, agora eu peguei esse ângulo C aqui, ó. No triângulo grande, o lado oposto ao ângulo C é o cateto C. Aqui está o C. E no triângulo AHB é esse ângulo aqui, certo? O lado correspondente a ele seria o M. Aqui está o M, certo? E por último, eu pego esse ângulo aqui, o lado oposto é B. O lado oposto no triângulo AHB é o H. B está para H. A mesma coisa, se eu pegar só essa parte da razão, A está para C como C está para M, aqui está. A está para C, assim como C está para M. Multiplicando em cruz, eu vou ter que C ao quadrado é igual a A vezes M. Então esse cateto aqui, C ao quadrado, é igual à hipotenusa do triângulo grande, que é o A, vezes esse segmento aqui, que vale M. Certo? E por último, eu tenho que H ao quadrado é igual ao produto de M vezes N. Isso acontecerá a partir dessa relação de semelhança, ou seja, eu pego o triângulo AHC e o triângulo AHB. Os dois são semelhantes. A AHC é proporcional, é semelhante ao triângulo AHB. Então vamos aplicar a semelhança de triângulos. Então aqui o meu triângulo de partida, eu escolhi o triângulo AHC, certo? Então eu vou pegar primeiro, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu acho que o triângulo de partida que eu peguei aqui não, é o AHB, gente. AHB, certo? Então a hipotenusa está aqui, lado oposto ao ângulo reto no triângulo AHB é o lado C, pus o C aqui. E no triângulo AHC, a hipotenusa, ou o lado correspondente, é B. Então C está para B. Vamos para o triângulo AHB de novo. Vai ser o quê? Vou pegar esse ângulo aqui de dois risquinhos. O lado oposto é M, tá aqui o M. E aqui no triângulo AHC, o lado oposto ao ângulo correspondente é o H. Então M vai estar para H. Continuando. No triângulo AHB, o lado oposto a esse ângulo de um único risquinho é o H, é a altura, tá aqui o H.
E no triângulo AHC, esse ângulo de um risquinho, o lado oposto é N. Apareceu N aqui embaixo. Aí então já está feita a proporção, as três proporções possíveis entre dois triângulos semelhantes. E eu vou pegar só esse pedacinho aqui, ó. Escrevi aqui embaixo. Que é M está para H, assim como H está para N, multiplicando em cruz. Chego nessa relação curiosa também. Que H ao quadrado, que é a altura ao quadrado, é igual ao produto desses dois segmentos de reta, cuja soma seria a própria hipotenusa, né? Que é o M vezes N. Tudo bem, gente? Você vê que isso é uma consequência de semelhança de triângulos, não é nada novo. Aconteceu aí, tá? É claro que aqui eu posso também pegar essa relação aqui, ó. Quer dizer, eu vou estar aqui embaixo, não? Dessa semelhança de triângulo, surge essa proporção. Então, se eu omito esse B sobre N, faço A sobre B é igual a C sobre H, tá aqui. Certo? Multiplicando em cruz, eu tenho que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, B vezes C. Hipotenusa vezes a altura é o produto dos catetos. É uma relação também curiosa. Essa mesma relação surge na segunda semelhança de triângulos, com o triângulo AHB. Aqui, ó. Mesma coisa, aqui está a proporção, que é essa aqui, certo? A mesma coisa. Omito esse C sobre M, faço A sobre C ser igual a B sobre H. Multiplicando em cruz, A vezes H, de novo, hipotenusa vezes altura, é igual ao produto dos catetos. Certo? É claro, não, que se eu pego essas duas relações aqui, ó, B ao quadrado é A sobre N, ou seja, B ao quadrado é um cateto do triângulo retângulo grande, certo? O A hipotenusa, então A vezes N. Se eu pego essa relação e essa, que o C ao quadrado, de novo, é um outro cateto do triângulo, certo? Tá aqui. Se eu pego essas duas relações e aplico o teorema de Pitágoras, o que acontece? Hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Mas acontece que o B ao quadrado é A vezes N. Tá aqui, substituir. E C ao quadrado é A vezes M. Certo? Colocando o A em evidência, eu chego nessa expressão. A é igual a N mais M. Mas N mais M é igual à própria hipotenusa. Então A ao quadrado vai ficar, substituindo essa igualdade aqui, nessa soma, certo? Vai ficar um A vezes A, que é A ao quadrado é igual a ao quadrado, significa que essas duas relações são verdadeiras. É uma maneira de confirmar essa igualdade é verdadeira, o que comprova que as igualdades B ao quadrado vezes A é igual a A vezes N e C ao quadrado é igual a A vezes M também são verdadeiras. Tá certo, gente? Nada complicado, certo? Só estou aplicando regra de semelhança de triângulos. Aconteceu, gente. Tem um triângulo retângulo, traço altura, surgem três triângulos semelhantes. Aplicando as regras de semelhança de triângulos, surgem essas relações aqui. Certo? E essa aqui. Tudo bem? Não se usa muito, mas é bom que vocês aprendam, tá no programa. Tá? Que mais eu tenho aqui? Fiz um exemplo, ó. Peguei um exemplo. Suponha que tem um triângulo retângulo, já vê que eu coloquei ele diferente, eu coloquei ele, aqui o ângulo reto está aqui em cima, eu deixei o ângulo reto aqui embaixo, ó, tá? E a altura correspondente à hipotenusa está traçada aqui. Então aqui, quando eu traço a altura, eu tenho o segmento X, tenho o segmento Y e o segmento Z, que é toda a hipotenusa, tá certo? E X e Y são duas partes de Z, ou seja, partes da hipotenusa. Os catetos desse triângulo retângulo valem respectivamente 30 e 40. Pergunta quem é x, quem é y, quem é z. Para calcular o valor de z, aplica o teorema de Pitágoras, certo? Então z ao quadrado, que z é a hipotenusa, é igual a soma dos quadrados dos catetos. 900 mais 1.600, certo? 2.500, raiz quadrada, 50. Já achei o valor de z. Para achar o valor de x e y, eu posso aplicar precisamente essas duas propriedades, certo? Então eu sei que 30 ao quadrado é igual a x vezes z. Tá aqui. Aqui. Cadê? Tá aqui. 30 ao quadrado, x vezes z. O z vale 50, que já achamos agora, certo? Então ponho que 30 ao quadrado é 900, é igual a 50x. Então x vale 18. Para achar o y, da mesma forma, 40 ao quadrado é y vezes z. Tá aqui, 40 ao quadrado, y vezes z. O z vale 50. Ponho 50 aqui, 40 ao quadrado é 1.600. Passo 50 dividindo,
1.600 dividido por 50 costuma dar 32. É claro que x mais y tem que ser igual a z. Aqui, né? Z é igual a x mais y. O x vale 18, o y vale 32. 18 mais 32, 50. Claro que se eu faço a soma não dá 50, eu fiz alguma coisa errada nos meus cálculos. Tá certo? É uma maneira de confirmar. Gente, a aula de hoje é isso. São essas propriedades que vocês têm que aprender. Como atividade... Cadê a apostila? Ixi, eu perdi a apostila. Ah, tá aqui. Para atividade... Aqui. Exercício 1 da página 16. Exercício 2. Atenção, para o exercício 2, somente os itens A e B. Porque tem um item C também, o item C não precisa fazer, tá certo? Página 16. E o 3, exercício 3, itens A, B, C e também o item D da página 17. Todos esses exercícios estão trabalhando com essas propriedades aqui. Essa e principalmente essas três aqui, tá? São todos triângulos retângulos, aí tem altura, divide o segmento, a hipotenusa em 2 segmentos, tem que achar os valores aí. Só aplicar essas propriedades. A atividade está fácil, não tem nenhuma dificuldade. Olhando aqui a apostila, peraí, deixa eu abrir a apostila aqui. Não tem, acho que não tem, sim, tem espaço na própria apostila para fazer. Quem não tem apostila, não buscou, mas acho que não é o caso, mas se por acaso for isso, faça no caderno, não tem nenhum problema, tá? Tem uns quadradinhos aí para vocês fazerem o exercício, pode fazer na própria apostila. Tá certo, gente? É só isso então. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que tenham uma boa semana e até a próxima. Tchau!